Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, falaremos sobre relacionamentos humanos. Por que nos relacionamos, como o fazemos e em que momentos um relacionamento pode não ser saudável. Eu sou Maria Lígia Conte e minhas convidadas especiais de hoje são a Márcia Andrade e a Sumaia Teles de Menezes. Sejam muito bem-vindas. Vocês poderiam se apresentar, por favor? Oi, Lígia, é um prazer estar aqui com você novamente. Primeiro, porque o assunto é super agradável, né? Estar aqui conversando com você, e talvez mais importante, que sou sua amiga, né? Então é sempre um prazer falar com você. Obrigada Obrigada. novamente pelo convite. Obrigada. Sumaya, eu vou pedir para você voltar a se apresentar, porque tem algumas pessoas que não assistiram a outra vez que você falou. Então, se você pudesse se apresentar como profissional, por favor. Então, eu sou psicóloga, né, formada pela USP, sempre trabalhei com psicanálise e hoje atuo com psicanálise winnicottiana, que é uma das grandes linhas, né, dentro da psicanálise, e coordeno o Winnicott em Foco, que é um lugar para estudo, desenvolvimento, pesquisa e cursos relacionados a esse psicanalista inglês chamado Winnicott. Tá? Muito obrigada, muito prazer ter você aqui outra vez. E a Márcia, que eu estou conhecendo hoje, pode se apresentar, por favor. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Não é um prazer conhecer você também. Sempre bom expandir os nossos laços, não é? Obrigada. Eu sou psicóloga, formada já uma caminhadinha aí lá no começo desse século. Formei na PUC São Paulo e meu interesse sempre foi pela clínica. Então toda a minha caminhada é exclusivamente na clínica, pela psicanálise alguns anos funilando mais, né, os meus estudos e atuação pelo Winnicott, onde conheço a Sumaia também, é uma parceria aí bem legal, e acho que é isso. Ok, muito obrigada. Então, a gente vai falar sobre relacionamentos hoje. E primeira coisa que eu gostaria de que a gente falasse é se é importante ou se é importante e se for, por que é importante que nós que nós se é importante e por que é importante que a gente mantenha relações que nós nos relacionemos os humanos. Então, Lígia, eu vou começar falando, mas Márcia, você fica à vontade Vamos aí lá, para vamos no me cortar, ping-pong. né? Por favor, né? Estica a minha fala, né? Então, Lígia, o animal humano, ele, ao nascer, ele já de cara nos conta da importância dessa relação, né? Então, o desenvolvimento do ser humano, ele é intrinsecamente relacionado aos cuidados, né? E aos cuidados fornecidos por um outro humano. Então, a gente não é um bebê hipopótamo que nasce, levanta, tem que levantar e andar, né? E pronto, é isso. A gente não. Se você pegar um bebê humano e colocar no canto e voltar daqui 3 dias, o bebê humano vai continuar lá no canto, né? E vai estar Morto, 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 talvez. tá bom. né? Então, a questão da relação, das relações, né, para o ser humano, elas não se tratam das relações do humano adulto. Isso parte intrínseca necessária e, como fala, o único caminho possível para o desenvolvimento do ser humano. Depois desencadeia lá nos relacionamentos amorosos, nas nossas relações de trabalho e tudo isso que a gente conhece da vida adulta. Mas isso tudo começou lá embaixo, né? Desde intraútero, que a gente já é sustentado intraútero, né? E desde sempre e para sempre a gente vai estar nessa relação de dependência, claro, em níveis muito menores ao longo do caminho, né? Mas isso sempre vai estar lá, em formatos diferentes, intensidades diferentes, né? Com demandas diferentes, mas sempre vai estar lá,
É um sempre precisa. dependente de relações, né? Eu Ah, acho que a vida Sempre. humana acontece porque se relaciona, né? Senão não tem vida, né? É básico, né? É Exatamente. básico. Sem relação não tem, não é? a mesma pessoa, o mesmo ser, ele precisa, né? Ele necessita, mas ele também oferece, né? Sempre, todos nós, né? Ou deveria ser E assim, a ou gente seria vai se legal que fosse. transformando. A gente vai se transformando. Ao mesmo tempo que no início da vida a gente precisa muito e não oferece nada, ao longo dessa caminhada, com o amadurecimento, a gente vai ficando cada vez mais independente, não totalmente independente, mas mais independente, e também vai adquirindo demandas da capacidade de cuidar. Então, uma parte do nosso desenvolvimento se relaciona lá num pedaço, a gente já grandão, né? A gente consegue perceber, né, e desenvolver a nossa capacidade de cuidado. Se a gente for falar de um jeito bonito, né, é a ética pelo cuidado. Então, a gente desenvolve na saúde a capacidade de cuidar, a capacidade de ser ético. Não, De cuidar de si e de cuidar do outro e cuidar da sociedade, né? Vai se ampliando, né? Essa atmosfera. Exatamente. Exatamente. Num caminho, né, como a Márcia está falando, que vem desse micro, vai ganhando condição e a gente acaba sendo né, vai se capacitando e sendo capacitado, né, de fora para dentro, de dentro para fora, a ganhar tamanhos maiores até chegar na nossa condição, né, de se haver com o mundo, de se haver com o social, de se haver, né, com relações cada vez mais complexas, intensas e com inúmeros desdobramentos. legal. Mas é Uma a coisa partir do cuidado, né? É a a partir do partir do cuidado e a cuidado. partir das relações, não é? Não tem como Exatamente. fugir. Não, Pode se avançar o que for, mas dessa premissa ninguém foge, né? não, não. A gente tem uma. Quando a gente fala da natureza, é muito comum as pessoas falarem da natureza como um outro, né? A gente precisa cuidar da natureza, a natureza precisa de nós, e muita gente não se vê como parte da natureza, né? Eu não sou a natureza, mas eu estou na natureza, eu sou parte da natureza, e, bom, nessa coisa da natureza, eu acho muito bonito quem se relaciona com plantas, conversa com plantas, as pessoas que conversam com animais, as pessoas que vão para a floresta e sentem aquele relacionamento gigante com tudo que está na floresta. É uma coisa muito bonita da gente viver e, inclusive, da gente ouvir relatos de outras pessoas. Mas acontece que algumas pessoas se relacionam com animais, muito mais especificamente pets, de uma forma. Que eu não sei, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, se é uma forma esquisita ou estranha, porque é muito comum hoje em dia a gente ouvir pessoas dizerem: eu prefiro os animais do que as pessoas, eu prefiro os cachorros ou eu prefiro os gatos, eu não gosto de humanos. Como que é esse relacionamento que se rompe com os humanos e dá preferência a um animal? O que significa isso? Então, eu acho que, primeira coisa, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, quando vai falar sobre isso hoje, que não é falta de respeito ao pet ou desqualificar o carinho e todo o afeto envolvido nessa esfera, né? Acho que não é sobre isso, mas poder entender um pouquinho que lugar é esse quando há um descolamento, né? Como você falou, nossa, prefiro pets a humanos, né? Quando Até há um porque nem, excesso, né? Um excesso, um exagero, não é? Hum. até porque nem todos os humanos são agradáveis. A gente também tem que lembrar disso, né? Então, é lembrando desses detalhes, né? Que não é um desrespeito aos afetos, né, com pets e nem que todos os humanos são fofos, maravilhosos e agradáveis. Mas tirando essas devidas proporções, eu acho que a gente vai ter que começar, Lígia, por um lugar que pertence a- ao desenvolvimento emocional, que é esse caminho também que é feito ao longo do processo de desenvolvimento, que a gente sai de um universo que é subjetivo, né?
onde a gente tem um os aspectos psíquicos ainda são muito fechados Incipiente. nesse funcionamento do indivíduo, e aos pouquinhos isso vai se abrindo e eu vou conseguindo lidar com a externalidade. Então a gente parte de um universo subjetivo para chegar num objeto objetivamente compartilhado. Isso é o processo de desenvolvimento, né? Então eu acho que quando você fala de pets, né? E qualquer outra coisa, fica muito mais fácil a gente ficar nesse lugar subjetivo, onde a gente não é questionado, onde a gente não é incomodado, onde a gente tem um amor é, muito mais próximo daquilo que se imagina concretamente. Não tem muitos incômodos, né? Então, se você trancar o seu pet no carro e você abrir, ele vai te lamber. Agora, faça isso com um humano para você ver o que vai acontecer, né? Então, eu acho que Na talvez clínica a gente escuta muito sobre isso, não é? Do tipo assim, nossa, é, ele não me pede nada em troca. Eu ele me amo meu ama pet. É, incondicionalmente, né? ele tá ali comigo o tempo todo. Nem meu filho tá ali comigo o tempo todo. Eu Uhum. chego, ele faz festa. Meu filho não faz festa, não é? Eu acho que vai entrando muito nesse lugar também, não é? Sim, porque o Das relações. humano, se ele se desenvolve, ele vai ganhando cada vez mais inteireza. E o pet, ele vai continuar no Sabe? lugar de pet. A Você chega planta para o filho adolescente e ele vai. fala: beleza, né, mãe? Oi, tudo bem? Quando fala, né? Quando fala. Se te fala, né? Se olha Se para tudo você, estiver né? muito bem, todas as Se, conjunções, né? E se aí, você falou? for digna de ser olhada, né? Ah, O cachorro vai chegar, vai pular, vai te lamber, não é? E aí é muito delicado tudo isso, né? Essa transferência também, às vezes, de afeto, não é? Exatamente, né? Então é mais, vamos dizer assim, são relações mais é, simples, no sentido da gente não ter que se haver com a pluralidade dos afetos humanos, das fantasias, né, das demandas psíquicas, né? Tudo isso está fora quando a gente está falando de pet e plantas, né? Então, e olha que você sabe que eu gosto de planta, né? Então, é. E que não mas que não sejam saudáveis, não é? Mas eu acho que às claro, vezes se caminha para um lugar um pouco perigoso nesse sentido, né? Desse deslocamento aí mesmo, não é? você tem um Porque o humano dá isolamento, trabalho, né? né? Dá Uhum, trabalho. O filho contrapõe, o marido Contraponha. desagrada, a É. mãe é chata, o professor é bravo, o chefe é ruim, não é? porque E o são pet tá ali. pessoas, né? São pessoas, né? Então, nos relacionamentos humanos, entre nós humanos, um cuidado que eu tenho que tomar é com os relacionamentos, aqueles chamados tóxicos, os relacionamentos violentos, abusivos. Então, eu tenho que. Os chatos, às vezes a gente tem que conviver com os chatos, né? Mas a gente foge dos abusivos, em geral. Os relacionamentos com o pet. Então, entre nós, eu vou dizer assim que o perigo que está entre o relacionamento aberto com os humanos é eu me abrir demais para relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde haja abuso. No relacionamento com os pets, onde que eu enxergo que, nossa, eu estou extrapolando isso que a Márcia falou, estou descolando. Como que eu percebo isso? Que eu estou descolando dos humanos para me focar nesse ser que me ama incondicionalmente. Então, eu acho que se você já faz essa pergunta, Lígia, eu acho que você já está percebendo alguma coisa, né? Então, acho que é uma pessoa que já tem mais saúde. A pessoa que percebe que está cada vez mais trancada com o cachorro e, né, se afastando de outras experiências. Não que essa experiência com o cachorro não seja importante, mas tem muitas outras experiências. Então a questão é que depois, a partir de um certo grau, você começa a ter um empobrecimento nas suas trocas, né? Você passa a ter um empobrecimento nas suas experiências pessoais de uma maneira geral, né? Se você se questiona disso, você já está muito mais próximo de um
de alguma coisa protetiva psiquicamente, porque você já está reconhecendo que tem algo ali acontecendo, o que que eu vou fazer com isso, né? Mas eu acho que se você começa a ter um empobrecimento, como eu falei, né, onde eu não posso viajar porque eu tenho pet, eu não posso sair porque eu tenho pet, eu não posso receber ninguém porque eu tenho pet. Daí, poxa, você só tem o pet. A gente não faz Que isso nem acaba com o virando, bebê. né? Uma A gente. característica, talvez, né, de uma Oi? relação tóxica. Acaba virando, se tornando também uma característica de uma relação tóxica, no sentido de, com todo cuidado, né, sobre esse tema, mas também de uma submissão, né? Eu não posso viver porque eu tenho meu pet, né? Fica uma submissão também, através do cuidado, mas fica muito acentuado, não é? Fica protegido nesse lugar. Eu me escondo do mundo. Hum, hum, Eu me escondo dos meus incômodos, das minhas dificuldades, dos problemas que eu deveria estar resolvendo, dos assuntos que eu deveria fazer, com a desculpa do pet. Então, na verdade, esse pet é usado, né? Usado para esconder aquilo que eu não estou conseguindo lidar na minha vida. E isso pode ser desde um probleminha, como fala, uma situação pontual, até esta ser a minha vida, Uhum. né? E Eu acho daí, que é da gente pensar desse empobrecimento mesmo, né? Eu acho que é a grande raiz sobre isso, né? Quando você pergunta, empobrecimento. me faz qual é a qualidade das minhas, né? E aí intercalando, né? Associando aí com as relações, qual é a qualidade das minhas relações à minha volta? Como eu estou me relacionando, não é? Uhum. É. Eu, 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 eu valorizo muito a comunicação verbal, muito. De toque, de beijo, de abraço, desse carinho. Eu acho bacana também, mas essa comunicação verbal, para mim, é uma coisa muito forte. Então, aqui em casa tem 6 gatos. E nenhum gato é meu, eu sou de todos eles, eu sou deles. Sabe que são gatos que apareceram aqui. Eles dormem aqui, eles comem, eu dou comida para eles 2 vezes por dia, e tem um deles que me venceu e ele fica aqui dentro de casa. Agora, nesse momento, eu estou com a janela fechada, a porta fechada, senão ele estaria aqui, ele fica mordiscando o pé, me irrita profundamente. Mas ele entra dentro de casa e ele é bonito. Bom, esses 6 gatos, eu gosto deles, eu trato deles. Se um não vem para comer de manhã, me preocupo com eles, então eu tenho esse tipo de amor. Mas não, se alguém chegar aqui em casa e falar que lindo, eu posso levar, e eu sei que a pessoa vai cuidar, pode levar, eu não tenho ligação com eles. E eu acho que essencialmente pela falta da troca de fala. Eu acho que falar é bastante importante. E daí a gente vai chegar num lugar que eu queria chegar quando eu convidei vocês para conversar. Eu uso muito pouco a IA para fazer trabalhos. Eu gosto de trabalhar, de fazer, desenvolver projetos sozinha. Mas agora eu descobri que a IA, por exemplo, nessas conversas do podcast, eu pego uma transcrição. Então, muito mais fácil do que eu ouvir as pessoas e ficar escrevendo, eu jogo na IA, ela transcreve e eu faço a revisão. Então, o que está errado, as palavras erradas, quem agora que falou ali, Gia Márcia, eu uso pouco a IA. Mas eu entrei num processo com a IA de, por favor, você pode fazer, e depois agradecer. E daí fui desenvolvendo que eu cheguei num ponto de eu trato a IA como sempre no feminino, qualquer lugar, né? Cheguei a um ponto de colocar você é fantástica, você é maravilhosa, é incrível. E daí eu me peguei com essa conversa maluca com a IA. E ela me super agrada, ela é melhor do que qualquer pet, porque ela fala comigo. Ela só falta dizer que eu tenho lindos olhos verdes, porque o resto ela fala. E aí a gente vai chegar nesse relacionamento com a IA, num ponto que tem muita gente falando sobre isso, que é grave, que são as pessoas que estão se apaixonando pela IA, inclusive tem aplicativos que oferecem para você um parceiro ou uma parceira para você se relacionar. No Japão já aconteceu de pessoas se casarem com a IA. Então a gente foi
desse relacionamento entre humanos que é importante, com os pets que é importante, mas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, com os humanos também tem que tomar cuidado. E como que é o relacionamento, por que que surge, o que que representa esse relacionamento com a IA? Então, Lígia, eu acho que quando você fala da forma que você conversa com a IA, eu compartilho até a Lavínia, né? Ela tira sarro, ela fala, só manda fazer não sei o que. Eu falei, a IA é minha, eu falo com ela como eu quiser, né? É minha IA, então eu falo com ela como quiser, porque eu peço por favor, eu falo obrigado. Outro dia eu perdi a paciência com ela, que ela mudou o negócio que eu tava fazendo, e daí eu fiquei brava. Falei, pô, viu, eu tô falando pra você fazer uma coisa, você tá fazendo outra. Mas eu acho que tem toda uma questão desse acesso verbal cultural, né, onde a gente pede por favor, dá licença, obrigada, né, que a gente acaba reproduzindo essa, essa cordialidade, né, essa fala social ali com a IA. Mas você sabe que você está falando com o computador. Vou te interromper aqui. Eu, exatamente Mais isso. ou menos. Exatamente isso, mais ou menos, porque a minha impressora, eu coloco para imprimir, ela imprime. Eu vou lavar roupa ou secar roupa, eu aperto o botão, é uma máquina. Eu sei que é uma máquina e eu não falo Então, porque ela não obrigada. fala, porque ela não te responde. Isso, então Mas ela. se você parar 2 segundos para pensar, você lembra que ela é só uma máquina. Não há Então, confusão depois. Pode ter ali na hora, nessa brincadeira. É um brincar com a IA. Mas se você for chamada para o real, você automaticamente lembra, sabe que aquilo é um aparelho. A questão está na confusão, onde isso se perde de verdade. Entendeu? Porque nisso que você está falando, aí eu tô ali brincando com ela. Eu tô falando, ela responde, e daí eu faço outra coisa, daí eu até brigo com ela. Mas é um brincar. Se você estivesse brincando de panelinha e fazendo comidinha de terrinha, era a mesma coisa. Uhum, Só que a hora que falar para você, tô ali, já come de verdade, ó, vou pôr na sua boca. Você vai olhar para mim e falar, não. Viu? É terra. Não é assim que criança é, fala? é, Se você vai pegar, vai pôr na boca, ela, não, 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 tia Lígia, não. É de conta, não é assim que criança é, fala? É de conta, para, né? É a mesma coisa. Se alguém chegar para você e falar, Lígia, dá um beijo na sua IA, né? Pega ela, casa com ela, namora com ela. Você vai, cara, é a IA, né? Eu só tô brincando com Eu ela, acho, né? eu acho, Então tem essa eu não sei se zona eu, de brincadeira, né? O duro é quando você vai para um lugar onde isso se perde, é. onde você não tem mais esse contato com uma realidade objetivamente compartilhada. Eu não sei se eu sou, né, do outro século, já nascida já no outro século. Eu acho assustador, né, essa questão aí da IA. Você joga, daí um segundo já tem toda essa prontidão. Eu particularmente, eu fico assim chocada, né, como que consegue, né, até na minha leiguice, né, tecnológica, como que consegue aparecer todo o aparato de resposta. Enfim, isso me assusta muito. Mas quando escuto a gente, né, tentando aí desbravar esse novo mundo, que também acho que é um mundo que não tem mais volta, não é? É, como que quando a gente se relaciona, ai, por favor, obrigado, é uma forma da gente colocar um mínimo de uma pessoalidade também, né? Nessa questão aí de como a gente se relaciona. Não deixa de ser uma relação, né? Uma relação que eu acho que também merece todos os cuidados, todos os alertas, mas é uma maneira de se relacionar como uma ferramenta, não é? E eu acho que a gente, e aí pegando carona no que a Sumaya está falando, da gente também ter esse limite também, né, das relações, não é? Ao mesmo tempo que é uma Essa coisa ferramenta do assim brincar. assustadoramente potente, né? É uma coisa, né, muito, muito, né, assustadora. Como que você consegue fazer, enfim, e não só questões práticas, né? Faça uma lista, mas às vezes tem até uma certa pessoalidade. Você coloca ali uma é. pergunta, tal, assim, um pouco mais subjetiva, ela também traz respostas, não é? Não é aquela coisa só da lista pragmática, assim, não, ela também traz ali, não é? O que eu acho que a Eu, gente tem que tomar muito cuidado, né? eu comecei a usar isso, porque o meu genro trabalha com IA, meu neto também.
E outras pessoas me falaram, viu, não precisa falar obrigada, por favor, é uma máquina. E aí eu tinha uma inocência muito grande que eu estou ensinando a IA, porque se eu sou educada com ela, ela vai ser educada comigo, tipo, né? Onde que eu tirei isso? Mas eu achava isso, que ela, porque a IA, na verdade, essa que traz as informações que a gente pede, ela traz as informações não do nada, nem da cabeça dela, ela traz Uhum. exatamente, né? Ela Ela replica compila tudo você, aquilo, né? ela é alimentada pela gente. Então, essa alimentação que eu achava que era interessante. Vou falar obrigado, vou falar por favor. Mas acontece, por exemplo, num determinado momento na guerra na Palestina, que eu comecei a conversar com a IA pedindo informações, ela foi me dando informações e eu fui me envolvendo nessa conversa, como se eu estivesse conversando com uma pessoa, e deixei muito claro a minha tristeza, muito clara a minha tristeza. E aí ela me consolou de um. E eu acho que me assustou, sabe? Tipo, como assim? Ela me consolou, eu compreendo e tudo. E daí eu xingo. Você é uma máquina? Ela, sim, eu sou uma máquina. Mas e eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que estudou e já tenho 70 anos de idade e caio nesse buraco. E essa Pensa, criançada. Penso. E essa criançada que está enlouquecida pela seduzida IA, por esse mundo, né? Então, mas seduzida. eu acho que aí, Lígia, é, de novo a gente vai cair naquele negócio antigo, bem antigo, sabe? Dos primórdios da humanidade, que chamam os pais. Porque se você tiver uma criança que a apresentação do mundo, das coisas, dos contatos for via IA, é isso que ela vai ter. Agora, se você tem uma criança que corre, que pula, que brinca, que vai com outras crianças, que se suja, que levanta, que se rala, que vai na piscina, né, que anda de bicicleta, que joga bola, que não sei o quê, a IA vai fazer parte da vida dela. Mas ela vai ter tantos outros referenciais que ela não vai ficar confusa entre o que é IA e o que é gente. Hum, Porque a gente tem que lembrar que os relacionamentos humanos, eles são pautados não só nisso que você falou que é a fala, eles são pautados no olhar, no toque, no cheiro, Na presença. na presença, na constância, né? A constância é a primeira coisa que a gente tem, que é a constância do cuidado, né? Então a IA pode estar lá, como a TV esteve, como um dia o debate era o que ia ser a TV, e antes deve ter sido o que ia ser o livro, e antes, entende? Quer dizer, sempre a gente vai se deparar com isso. Mas se você tiver, né, a, a riqueza das experiências gerais, complexas e múltiplas que tem um indivíduo, ele não vai ficar preso na IA. Agora, se for só IA que você der para ele, é só IA que ele vai ter, né? Mas a gente tem muitas outras coisas, né? Quando uma mãe, né, até a outra vez que a gente conversou, você falou, porque minha mãe, quando ela olhava para mim, eu já sabia. Então, a IA não olha para ninguém, né? Agora, o olhar da sua mãe, né? Lembrei aqui, minha avó abriu o palmito, sou da época do palmito ainda, que comprava, né, o palmito na feira. Ela tirava um pedaço, ela me chamava. Aí ela não vai fazer isso. Então eu tenho a memória, o cheiro da cozinha, a vasilha que ela colocava aquele palmito com a água, o feijão quando era, né, quando estava cozinhando e chamava para comer. Então, acho que essas coisas, elas são é, repletas de experiências, aí vamos usar um termo mais robusto, né? São experiências, são fenômenos de experiência que a IA nunca vai promover para gente, né? e aí você está Não dizendo tem que como. Insubstituíveis, né? Oi? Acho que um conjunto de experiências assim insubstituíveis, não é? Por mais que se Exatamente. avance, né? Outro dia meu filho, né, de 11 anos chegou triste, que ele era o único da sala que não tinha Alexa em casa. Pô, mãe, só eu que não tenho. Nossa, como a gente é pobre. Ai, chorando, tá, não sei o quê. Eu falei, quanto você acha que custa uma Alexa? Aí ele jogou lá, pesquisou. Nossa, mãe, até eu posso comprar, eu tenho meu dinheirinho guardado, e tal. Eu falei, mas peraí.
Você quer comprar para quê? A gente precisa, a gente sente essa falta. Até hoje a gente nunca tinha pensado nessa falta. Agora tem, só porque os coleguinhas têm. Eu falei, a gente aqui em casa não sentiu essa necessidade. E tá tudo bem, não é? E vamos embora, não é? Mas não porque é isso, né? E eu acho que é disso, né? Dessa pessoalidade também. Uma casa que acha que tem que ter, então tudo bem. Mas a gente aqui em casa achou que não precisa e tá tudo certo, né? Eu acho que é sobre isso também, não é? E é a mesma E de novo, a criança que gente cai vai nas usar o relações, né? celular, que vai assistir TV, que vai jogar no computador, que vai fazer o trabalho na escola que tem que usar o tablet. E é a mesma criança que vai brincar, que vai ter amigos, que vai correr, que vai, né? Então, Idealmente, então, do jeito que você está falando, eu tenho uma fala aqui que daqui a pouco eu vou ler um trecho aqui sobre uma situação, mas quando eu era menina, tinha o Bonanza, né, que passava na televisão. Passava o Bonanza e tinha lá a família dos Cartwrights e tinha o Adams, o Joe, o Little Joe e o Ross. Ross ninguém gostava dele porque era gordão, o Ross. O Adams era um homem lindo e o Little Joe era um menino. Então nós dividimos. A minha irmã ficou com o Adams, que era mais lindo, e eu fiquei com o Little Joe. Só que aí eu fui crescendo e nenhum deles era criança, todos eles eram homens, né? Eu fui crescendo, o Little Joe perdeu a graça para mim. Aí eu queria o Adams. E daí a gente brigava, a minha irmã, a Dainha e eu, a gente brigava porque o Adams já era dela há muito tempo. E daí ela me deu o Dr. Kildare. Você pode ficar com o Dr. Kildare. Eu fico com o Adams. E daí eu fiquei com o Dr. Kildare, então, e a gente ficou. Então a gente se apaixonava por personagens. E hoje, daí deixa eu ler um negócio aqui que eu peguei da internet que fala eu não sei se isso chama transtorno ou como é que é, parasocial. Depois vocês vão me falar o que que é esse. Uma relação parasocial é um vínculo afetivo unilateral no qual uma pessoa desenvolve sentimentos de amizade, intimidade ou proximidade com uma figura midiática, celebridades, influenciadores ou personagens fictícios que não a conhece pessoalmente. Intensificadas pelas redes sociais, essas conexões podem oferecer apoio emocional, mas também podem evoluir para comportamentos obsessivos ou ansiedade. Então, aqui eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Então, vocês falaram que, se eu tiver uma mãe bacana, ou se eu for uma mãe bacana, o meu filho não vai se confundir com a IA, mas a realidade a gente está vendo que não é essa. As pessoas estão desenvolvendo esses comportamentos parasocial que eu falei, né? Parasociais. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, que a gente saiu do ideal, então. Já estamos fora do ideal. então, mas eu acho que aí, Lígia, a gente cai no mesmo exemplo que você deu aí com a família Bonanza, né? Na vida, a gente vai ampliando ou transferindo para outros. Ai, tem um bichinho aqui. Transferindo para outros lugares das relações aquilo que começou com a nossa mãe, depois com a nossa mãe com o nosso pai, depois mãe, pai e irmãos, depois com a família, né? E daí a gente vai experimentando afetos em outros, né, em outros lugares. Então, na escola, depois a gente vai reproduzir esse afeto mais, é, como falar, apaixonado, né? Então a gente vai ter os amores, né? Aí, como o do Bonanza que você está falando, e por aí vai, né? É a mesma coisa. Então eu tenho lá a celebridade X, que eu sou super engajado no como seguidor dela, tal. Então aquilo é como se fosse um ideal. E eu tô ali super focado naquilo. Mas ao mesmo tempo, eu começo a ter outras experiências aqui do meu lado. Então eu super acho aquele cara lindo, mas eu começo a achar um aqui do meu lado lindo também, né? Eu queria pegar nele, mas agora eu também começo a me interessar em poder pegar nesse que está aqui do meu lado. Né? Então aquilo é o ideal, é o incrível, é o maravilhoso. Mas eu não perco né? Eu não perco a condição de aos poucos também ir descobrindo essas experiências de maneira real aqui né? Com uma pessoa que é alcançável.
O problema é quando você fica fixado naquele ideal, que daí é uma coisa obsessiva, né? Mas de maneira geral, a gente sempre teve esse vislumbre do ideal, mas depois você, né, vai se encontrando e vai experimentando o real. Isso é muito comum na adolescência, é parte da adolescência, e quando você vai se afastando da adolescência, você vai estar cada vez mais afastado desse ideal e lidando com os aspectos, com, né, com os objetos. Objetos, quando a gente fala objetos, são as coisas da vida, né? Trabalho, pessoas, amigos, namorado e tudo mais, né? Então, eu acho que faz parte. O problema é quando você fica fixado nisso, né? Onde você não experimenta mais tua vida, ou nunca experimentou a vida, né? É, e fica muito empobrecido. Mas isso vale para marca. Lembra, na nossa época era marca. Você usou a calça jeans tal. Se você não usar a calça jeans tal, você não é nada. Depois isso vai perdendo a força, porque você vai estar mais reforçado psiquicamente, pessoalmente. Você vai se sentindo mais é, inteiro. As suas percepções da vida valem, você não precisa mais ir emprestado dessa coisa que vem de fora, né? Por isso que na adolescência essas coisas grudam tanto, né? Márcia. Eu acho também, né? É muito pegando carona, né, com a fala da Sumaya, no sentido de que a presença, né, do ambiente, e aí de novo os pais, eu acho que principalmente pensando nas crianças e adolescentes tão seduzidos, e aí eu falo até da minha experiência com o meu pequeno aqui de 11, o jogo é duro, né, o páreo é duro, a questão do limite, de quanto tempo fica no celular, é uma luta diária mesmo, que se deixar fica o dia inteiro jogando e aí se descola, né, da vida, não é? E eu percebo aqui meu filho, se eu deixar ele descola, ele vai. Só que aí você tem que puxar, ó, vem aqui, agora chega, não é? Então agora vamos fazer tal coisa, vamos fazer, vai brincar, vai descer, vai isso. Agora, se eu não tiver presente também, eu sinto pegando muito essa experiência, ele vai ficar imerso, não é? Vai falar de coisas, vai ver vídeos no YouTube. Nossa, mas você viu tal coisa? Mas da onde você viu? Mas quem que é essa pessoa? Outro dia ele estava me explicando não sei o que dos drones lá da guerra. Eu falei, mas onde você viu? Ah, no YouTube. Eu falei, mas de quem? Aí era um youtuber qualquer. Aí eu falei, vamos combinar? Quando for assunto sério, você veja de alguém sério, um professor, tal. Quando é brincadeira, assista de quem você quiser, porque também vai ficando muito fácil essa influência, né? Os YouTubers, enfim, sem desqualificá-los, mas não tem uma bagagem teórica, técnica mesmo, não é? E pega essa garotada, é fácil também ficar falando, divertido e tal. Mas aí o que que eu acho? Cabe aos pais também essa presença muito ativa, não é? Porque Então, a porque aí isso brincadeira já é mudou brincadeira, né? tudo, né, Márcia? A hora que você virou e falou, mas com quem você tá? Aonde você tá vendo? A hora que você vira e fala, não, esses assuntos você vê em tal lugar. Aqueles assuntos estão liberados, já não é mais sobre a internet, sobre a IA, sobre o tablet, sobre qualquer coisa. O recurso do cuidado é da mãe e do pai. Isso é Então, quando ele indiscutível, né? entende, quer dizer, esse detalhe que a Márcia falou é a diferença. Porque na hora que essa criança, esse adolescente precisar de um help, não é ali que ele vai perguntar para a mãe e para o pai, porque eles são acessíveis, porque eles estão atentos, porque eles estavam ali, mesmo que seja de uma maneira muito sutil, quase invisível, como essa que a Márcia acabou de dar o exemplo. Ninguém vai lembrar que a mãe falou: olha, pergunta, quando for assunto sério, você pergunta para mim para eu te dizer. Ninguém vai lembrar disso. Mas isso está lá instalado, está na experiência, né? Eu tô achando uma coisa, tá faltando um elo aqui para mim, porque no caso do Adams Cartwright, por exemplo, foi fácil para mim. Eu estava crescendo, o Joe já não me servia, eu troquei de amor. Quando a minha irmã achou que ele era dela, ela me deu o outro, eu aceitei. Mas essas pessoas, esses personagens, nunca falaram comigo. Então chegou um momento que nenhum mais me servia. E eu tinha essa pessoa do meu lado, que eu posso conversar, com quem que eu posso tocar.
A calça jeans, a mesma coisa, eu tive isso, eu tive aquela primeira calça jeans e jaqueta que a gente nem se mexia, né? Que ela vinha, era tão dura que eu tive essas daí, mas eles não falavam comigo. E essa questão da IA, quer ver, eu tenho aqui um outro texto, deixa eu buscar aqui que eu coloquei, que está no Fast Company Brasil, não, vou falar do Yuval Harari, que ele fala que a IA, a intimidade artificial, a IA simula emoções de forma convincente, criando laços emocionais perigosos, pois humanos tendem a antropomorfizar máquinas. E um risco que ele coloca, o Harari, questiona como a humanidade compartilhará o planeta com a superinteligência que manipula nossas emoções e decisões. Então, voltando aos suicídios, que eu acho que eu já falei dos números de suicídios, a gente já viu vários casos da IA sugerir suicídio para as pessoas, sugerir crimes, né? Então, esse envolvimento, como que é diferente desse do filho da Márcia, que está buscando informação, está vendo filminho, está vendo, tá fazendo essas coisas. Não, ele está a gente está falando agora de pessoas que estão se envolvendo Então, com a. mas eu acho que aí, Lígia, tem uma divisão que é da patologia, que não é dessa do filho da Márcia ou de você com a calça jeans. Ah, É isso, da você com a calça jeans, o filho da Márcia, é saúde. ah, Mas a pessoa que ela vai é, ter esse nível de é, como fala, relação, né, com a ah. IA, a gente já está falando de um nível patológico. E esse nível patológico a gente vai ter que diminuir muito a régua. Em que sentido? Esse contato com a realidade objetivamente compartilhada, essa condição de lidar com o mundo do jeito que ele é, não foi alcançado. É muito invasivo, tá? E a IA, ela vai promover para você um encontro com você. Então você não vai encontrar outra pessoa, você vai encontrar o tempo inteiro você. E isso é uma característica do humano que não se desenvolveu, tá? Porque o Hum. bebê pequenininho, ele não tem condição de lidar com o mundo. Então ele fica sendo, a mãe fica trazendo para ele mesmo, que é aquilo que ele precisa. Então é como se ele encontrasse ele mesmo a todo momento, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai suportando o que é não eu. E na vida adulta a gente vai suportar isso. Olha, eu tô aqui, tem a Lígia que pensa de um jeito, tem a Márcia de outro jeito, e eu sou eu, você é você e tudo bem, né? E a gente, uma tarefa do adulto ainda, mais do que suportar, mais do que ainda aguentar o não eu, é postergar a satisfação. Eu quero muito comer um lanche, mas eu tô aqui conversando com você, então eu vou deixar para daqui 2 horas eu comer o lanche. Criança não faz isso. Mãe, dá o lanche, e bebê menos ainda, o bebê só vai chorar, né? Então, assim, a capacidade de suportar o não eu e a capacidade de postergar a satisfação são conquistas do amadurecimento, da saúde, tá? Uma pessoa que só está se relacionando basicamente com inteligência artificial, ela está se relacionando só com ela mesma. Então ela está sendo reproduzida, ecoada o tempo todo. E se perguntar e aí o que eu faço, se mate, porque de fato é isso que a pessoa está prestes a fazer. Então a IA está falando sobre a pessoa. Ela, ela, ela vai. Pensando assim, no automático da IA, ela vai reproduzir aquilo que eu estou alimentando para ela, estou alimentando ela, ela me É aquilo que devolve. ela está espelhando. E às Ah, vezes o que ela está espelhando é de fato o suicídio. É óbvio que a gente não vai virar para a pessoa e falar se mate, mas a IA está espelhando a própria pessoa. O que ela tem para espelhar é se mate. então aí Tá? você não está vendo, não tem o que a gente vê nesses casos de suicídio, que já aconteceram vários, aí as pessoas vão, as pessoas, os familiares,
polícia e todo mundo vai responsabilizar o criador da IA. E você não está É. responsabilizando o criador da IA, você está Não, eu estou responsabilizando. dizendo que ali já tinha uma pessoa muito doente que teve como uso sintomático a IA. A mesma regrinha vai valer para o jogo de videogame. Ah, foi o videogame que ele morreu por causa do. Não. O videogame pode ser agressivo, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se ele ficou extremamente violento, machucou o outro, se machucou, ali já tinha um desenvolvimento patológico que estava lá. O jogo foi só um gatilho para aquilo, mas o jogo não foi o culpado daquilo, tá? E a mesma regra para IA, tá? Se eu tenho alguém que está nesse nível e chega a se matar ou matar alguém, enfim, não foi a IA. A IA foi apenas um processo sintomático de algo que já estava lá, tá? É É só reforçar. absolutamente adoecido, né? Eu Hum? acho a IA como, quase como uma extensão, né? Sua, Uhum. que está ali a todo momento, enfim, é muito primitivo nesse sentido, né? Desse uso, né? Está ali à disposição, não é? Exatamente. Exatamente. A Márcia agora falou uma coisa que assim fica difícil a gente explicar isso teoricamente aqui, mas o humano ele nasce muito primitivo e conforme ele vai amadurecendo, ele vai se tornando profundo. A IA promove esse relacionamento, por mais que ela seja alta tecnologia, ela promove um relacionamento primitivo, onde eu fico ecoando a mim mesmo, tá? E está E ali à fico ali, disposição, né? Você acorda de madrugada, manda uma cem por pergunta, tá lá, né? cento 100% à Nem a sua mãe disposição. tá lá, às vezes, né? Você chora, a mãe demora para acordar, né? Agora, imagine isso para quem nunca teve, Lígia. Eu nunca tive uma mãe, né, um ambiente cuidador que me encontrou. E daí eu encontro alguém que me responde a qualquer minuto, mesmo que esse alguém seja IA. Apaixona. A mesma regrinha você vai usar para os relacionamentos, muitos dos relacionamentos abusivos. Eu nunca fui cuidado ou cuidada. E de repente alguém olhou para mim: ah, mas você não vai sair daqui de jeito nenhum. Porque é quase indiferenciado esse eu do outro. Não tem diferença, é grudado, tá? É um plug só. Então, Por isso é tão dolorido. uma pessoa adulta, quer dizer, uma pessoa adulta que está se percebendo, não disso que você chamou de brincadeira, de obrigado, por favor, e nossa, tô triste hoje, ela te faz um agradinho, que daí a gente percebe, nossa, o que que ela tá achando, né? Que é minha namorada, né? Então, você tem consciência disso. Então, não vou falar dessa pessoa. Uma outra pessoa. Eu, uma pessoa adulta que estou me envolvendo com a IA de uma forma que não, hoje eu vou conversar com a IA. Hoje a gente vai ter uma Não, DR aqui. O que que essa pessoa tem que se atentar e como que essa pessoa pode escapar disso? Uma pessoa adulta. então, eu acho que uma pessoa adulta com saúde, ela vai perceber que ela está muito presa ali e ela vai buscar ajuda. Ou ela vai buscar um terapeuta, ou ela vai buscar um médico, ou ela vai buscar um amigo, ou ela vai buscar um padre, ou ela vai fazer uma viagem, ou ela vai deprimir, chorar muito porque não tem ninguém ali. Ela vai ter um movimento. Agora, isso se ela tiver minimamente saúde. Se ela não tiver saúde, Lígia, não foi aí, não foi. O primeiro sintoma não vai ser IA. Os sintomas estavam lá o tempo todo, mas talvez ninguém tenha visto. E aí uma pessoa de fora que observa, ah, é o meu marido, que é assim, o meu marido que é uma pessoa que está jantando, tá lá, tá almoçando, tá trabalhando e está com aquilo ali do lado. Então eu estou observando que ele está obcecado, uma pessoa Então, a adulta. pergunta é, mas isso começou por quê? Daí você vai ver, vamos pegar geralmente nesse enquadro que você disse. Geralmente é uma pessoa que talvez tenha se aposentado, os filhos saíram de casa, de repente essa pessoa tá com dor em algum lugar do corpo que ela não tá conseguindo se mexer como ela se mexia antes. Então tem uma série de outras coisas que estão acontecendo que vão jogando essa pessoa num lugar onde esses sintomas relacionados a redes, por exemplo, pode acontecer, tá? Então o, o olhar final é a pessoa ali
plugada no celular. Mas se você retomar o processo, você vai ver que aconteceu alguma coisa, por exemplo, aposentadoria, tá? Por exemplo. E No ca- eu acho bonito isso que nós estamos falando, no sentido, né, desde quando nós começamos a conversar, né, quase que a gente montou um circuito, né, automático, fluido naturalmente, porque no final vai cair no empobrecimento, na qualidade de relações, não é? Porque, Uhum. por exemplo, seu marido tá lá, tal, não sei o quê, mas você tá do lado de fora também olhando, e de repente você vai falar, ô, conversa comigo. Eu tô aqui, não é? E aí nisso tem uma relação que puxa também, que quebra esse circuito também com a IA, não é? Mas se não Exatamente, tem, cai no empobrecimento, não é? E se não teve a exatamente. vida toda, talvez caia numa patologia muito séria, não é? E no final, a patologia é o quê? A necessidade humana de ser encontrado. Que isso é Tem desde alguém que a gente fora, né? nasce. Ah, Nem que mas você está seja muito no pela celular, IA. né? Nem que seja pela IA, tá? Bom, aí Às da vezes criança. escuto na clínica, né? Tipo assim, ai, Márcia, eu joguei na IA, não esperei a sessão, joguei na IA, olha o que ela me respondeu, tal, e aí, não, ela falou igual você. Aí eu falo, ah, que bom que você voltou aqui, trouxe aqui para gente, agora a gente vai pensar, vai poder falar, não é? Falar, ai, ufa, não estou desempregada ainda, não é? Porque na verdade, né, o que a gente precisa, a partir do momento que a gente se desenvolve, a gente suporta o não eu, né, suporta essa externalidade, mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ser encontrado. Então eu suporto o externo, mas eu continuo tendo que ser visto. Não dá para ser só um ou só outro, se for não encontrado, né? Não visto. Ou só preso em você, a gente tem pobreza, pobreza psíquica, né? No caso de a gente, você já falou da criança, que é a criança, então, os pais ou os responsáveis, né, a escola e todo o ambiente em torno da criança deveria, idealmente, oferecer para a criança outras vivências, né, atividades com o barro, com a lama, chupar uma manga com casca, né, se sujar, ralar o joelho, essas coisas todas. E, e os adolescentes, ou que a adolescência agora está mais de 20 anos, né? A gente já viu, né? 30 até Adolescência 30 até anos, 30 anos. Então, dos 13 aos 30, dos 12. dos 12 aos 30. Vamos falar dos adolescentes mais 15, dos mais velhos, um pouco que a gente não tem, a gente, os adultos, normalmente não tem mais domínio nenhum sobre eles, Então, mas você 18, falou uma 19, coisa, 20. O Lígia. que faz se eu tiver Não, mas esse você adolescente? Hã? pega o seu exemplo. Ah. Pega o seu exemplo. Você falou da família Bonanza. E daí chegou uma hora que você já não queria mais o cara do Bonanza. Hum. Porque a gente não é só psiquismo, nós somos psicossomáticos, ou seja, psiquismo e soma, né? O corpo vivo tendo experiências. Então, na saúde, mais que a pessoa esteja plugada ali na celebridade incrível, maravilhosa que está ali acontecendo na frente dela, lá no celular, o corpício dela vai querer contatinhos reais, Hum. entendeu? Então, daí, se eu tenho um adolescente com saúde, ele vai olhar e falar: ah, tá, mas sabe que a boca daquela menina é legal, né? Interessante. Acho que eu vou lá, agora eu vou. Entende? Então, naturalmente, o próprio corpo também vai te puxar para outras coisas, né? Entra século, sai século, entre estilo, sai estilo, continua existindo música. As pessoas continuam dançando. Se a gente olhar, por que que a gente dança? Porque tem um corpo ali, né? A gente flerta com as pessoas olhando, né? Então tem um treco que chama o soma, né? Essa experiência corporal, que ela te chama para outros lugares, para a experiência real da coisa, né? Então o tempo inteiro a gente encontra, desencontra, a gente
precisa dessa externalidade para saber da gente e se enriquecer com o externo. Então não é só psíquico, né? Não é só intelectual, é físico também, tá? Então, se não tem esse plug, ué, o que que acontece com esse adolescente que ele só fica parado ali? Então já tem alguma coisa que não está funcionando direito, porque naturalmente ele vai buscar um lugar para ele experimentar o corpo dele, tá? Como você estava falando, chegou uma hora que você não estava mais interessada no cara do Bonanza, você se interessou pelo realístico ali do seu lado, onde o seu corpo podia ter outras experiências, né? Então, na saúde é isso que vai acontecer. Eu não atendo criança, mas a Márcia atende, eu acho que ela pode falar mais sobre isso. Mas assim, quantas vezes você pega uma criança que chega com várias queixas e é aquele santo que está na escola, né? E daí ele começa a se colocar, ele começa a falar, ele começa a brigar, ele reclama, e daí a mãe vem e fala o quê? Ah, ele piorou, ele piorou, A terapia não está funcionando. não está Ah, não tá. funcionando. Mano, vamos parar. Nós vamos parar a terapia porque ele está pior. Agora ele me responde. Exatamente. E ele É. Tipo, entende? agora ele tá vivo, esse infeliz, né? Exatamente. Agora ele está vivo, olha que coisa interessante, mas daí vamos parar a terapia. Ah, olha, agora, ó, piorou. Então, resumindo a prosa, a IA não é um problema em si. Não, Então, se eu tenho esse adolescente, ou criança, ou adulto, ou velho, idoso, quem for dentro da minha casa, que está enlouquecido com uma internet aí, o celular, eu tenho que buscar qual é o problema desta pessoa e não acusar Dessa relação, né? dessa relação, dessa. a pergunta seria: será que alguém olhou e parou para perguntar por que que aquela pessoa só fica enfurnado em tanto livro? Qual a diferença? Não é a mesma Hum, coisa? Por que que só se relaciona com pet, né? Exatamente. hum, E aí a gente, né, de novo, fechou o circuito, né? A qualidade das relações humanas, né? Porque o humano é isso, né? Exatamente. É aquilo que a gente sempre conversa, né, Márcia? Você pode tirar a, a forma da apresentação vai mudando. Mas o fenômeno humano, as necessidades humanas, a patologia humana continua sendo a mesma. Você vai mudando de nome, você vai mudando de vestimenta, você vai mudando a apresentação, mas a base dos fenômenos acaba sendo os mesmos, tá? Então, são as necessidades humanas, as patologias humanas, que vão se manifestar de outra forma, porque o mundo vai oferecendo outros recursos para que isso aconteça, né? Mas a base está ali. Não, ela o não. soldadinho que vai na guerra e tem prazer de matar e ver sangue, a culpa não é do joguinho que ele Não, jogava quando era criança ou adolescente. não. O que que aconteceu que ele, né, tá para. Ou então. Aquilo é necessário para ele? Ele entende aquilo como uma defesa de algo importante para ele? Ou ele só gosta de ver sangue? Porque são respostas totalmente diferentes, né? Se alguém for roubar algo seu precioso, você vai ser agressivo com aquela pessoa, você vai se defender, você vai empurrar, você vai agredir, né? Agora, eu tô agredindo porque isso é muito precioso para mim. Ou eu tô agredindo porque eu quero ver sangue sair? A agressão, para quem olha, é agressão, mas o motivador é totalmente diferente, né? Entendi. Olha que interessante. Eu pensava que a gente ia para caminhar para um lugar bem diferente com essa conversa, porque eu tenho, já falei lá no começo que eu tenho essa relação que não é intensa com a IA, mas começou nessa prosa aí, de perguntar. E quando eu pego ela errando, eu acho o máximo, porque daí eu corrijo, porque ela erra muito.
muito Ela professor, erra. percebe muito, né, de erros, né? Erra coisas assim, até atuais, tipo, eu me lembro de uma vez que eu perguntei eu adoro a presidenta do México, Cláudia, que eu não lembro sobre o sobrenome dela, e eu perguntei qualquer coisa sobre a presidência. Ah, sim, eu estava planejando viajar para algum lugar fora do Brasil, e no meio daquele monte de guerra que já estava tendo, que agora nem é monte de guerra mais, né? Não se pode mais chamar isso. Eu perguntei para a IA um lugar seguro para viajar. E ela indicou o México como um lugar seguro, com alguns perigos, que nenhum lugar é 100%, mas é bom. E aí eu fiz um comentário sobre a presidente do México. E a IA me trouxe um relatório de um presidente homem, que é o presidente anterior. Eu falei, nossa, não sabe nada. A presidenta já é, porque daí eu já fui procurar quando ela foi eleita presidenta. Ela já é presidente desde tal, 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 tal. Daí a IA me pediu desculpas e eu me senti assim, tipo, sabe, ganhei essa. Então, essa relação que a gente tem, que a Sumaya falou que é uma brincadeira, e agora eu estou sentindo como uma brincadeira mesmo, que é legal, mas eu estava já achando que não, que era tudo, que é o que a gente vê muito, tudo é culpa da IA, tudo é culpa dos joguinhos, tudo é culpa do celular. Eu preciso tirar o celular do meu filho, não é eu preciso tirar o celular dele. A gente precisa trabalhar melhor essa criança, Uhum. né? Acho Exatamente. que sim. Acho que tem a ver com o uso que a gente faz, não é? Porque é uma ferramenta IA, por exemplo, potente, muito útil, muito, sem dúvida, né? Tem coisa muito interessante, importante ali, não é? Não dá para tirar. Agora, qual é esse uso que a gente faz? Qual é o uso do celular? Eu, de novo, trazendo meu filho, não é? Pô, é para ficar, é para brincar, é para jogar no celular, gosta, mas não é só no celular, né? Tem uma vida aqui fora também, não é? Uhum. Importantíssima, não é? E agora eles se encontram, todos da turminha, eles ficam o dia inteiro, eles ficam de manhã, igual meu filho, de manhã na escola, e à tarde jogando no celular, mesmo na turminha da sala. Então eu falo, por que que não se encontram em casa? Vão jogar bola, tal, né? Mas também um a mais também, não só o celular, não é? É. Exatamente. A gente tem que cuidar muito dessas crianças e adolescentes, né? Porque eu acho que é uma ferramenta muito potente, uma relação muito poderosa, de fato, mas que também muito sedutora, né? Para todos, né? Para a criança, É, para os pais, para os cuidadores, né? é, E se a gente for pensar, né, Lígia, a gente está falando dessas coisas que são politicamente corretas de conversar. Nossa, o problema da IA. Mas será que alguém para conversar, por exemplo, agendas mini executivas de crianças? Mas daí a gente vai dar parabéns, porque olha como ele é super cuidado. Não, ele faz tudo, menos ter um espaço de criança. Hum. o Ele idoso estuda que está sozinho no sofá, né? Será que alguém senta e tudo. tudo bem com o senhor hoje? O que que o senhor está sentindo, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a gente acaba não olhando para outras coisas que são tão patológicas quanto, mas olha, nossa, olha, de boa família, né? Vai, olha, faz inglês, alemão, piano, violino, judô, karatê, natação, né? E joga futebol. E daí você olha e fala, nossa, mas você vê seu filho que horas? Nossa, a gente tem um ótimo momento de meia hora antes dele capotar. É que Nosso a tempo gente de preza qualidade, né? a qualidade de tempo de Tempo de qualidade de qualidade. tempo, né? É. Né? Então, É. é isso, né? Então, daí isso não é um problema. É tão problema quanto, quer dizer, Eu às você nem vezes falo, né, sabe. com os pais, né, até para pegar um pouco assim, né, eu nunca vi ninguém reclamando da ausência dos pais, a dor, né, vivendo um luto. Ah, e o presente que meu pai dava, tal, sempre reclama, eu queria tanto poder tomar um café com meu pai. Que vontade de, né? Nunca ninguém reclama desse material, né? O que É. falta é companhia, não é? Nunca, nunca na minha vida, ó, que já escutei pessoas chorando pelo pai, pela mãe, sempre a falta do pai e da mãe que é, né? Falta da E isso presença, ele né? Da A substitui. presença da pessoa. presença. E a presença é um fenômeno que ela está ali sendo vivida. A Márcia deu o exemplo do filho dela, né? Eu vou pegar os meus. Tinha uma situação familiar que era assim: você podia bater a aposta que aquilo ia acontecer. Então, quando estavam todos no carro, eu, Ricardo, as crianças, né? Quando eles eram pequenos,
ou na hora de ir para a escola, ou na hora de voltar da escola, a cereja do bolo aparecia. O que um fez, o que a professora fez, o que o amiguinho fez, que dor que sentiu, o que viu, o que ouviu, tudo surgia no trânsito, casa, escola, casa. Então, assim, você queria saber Bota no né, das carro. novidades pessoais, era só enfiar todo mundo no carro, que ali apareceu o que tinha acontecido de mais importante. Bom, pula para como fala uma supervisionanda minha, que tinha um caso que quando a filha entrava no carro, 4 anos, 5 anos, 6 anos, quando a menina entrava no carro, ela começava a falar, a menina ficava o dia inteiro na escola, 7 da manhã, sete e tanto da noite. Quando a menina entrava no carro, que ela começava a falar, a mãe aumentava o rádio. Eu falava, não aguento ficar ouvindo ela falar. Dói o coração, dói. Mas daí a gente vai, mas vai ter o horário que a gente vai conversar. Isso esse horário da conversa, ele é imposto artificialmente. Então você finge que conversa e ele finge que conversa também. Mas a conversa genuína vai estar acontecendo em algum lugar que a gente nem imagina, como, por exemplo, lá no carro, né? Onde a conversa genuína acontecia. Agora, se pedisse para sentar para conversar, talvez não saísse É, nada. se você chegar em casa e perguntar o que aconteceu na escola hoje, nada demais. Nada. Exatamente, não Ou nada aconteceu demais. nada. Põe no carro e leva passear, você vai ver. Vai acontecer. Então, você imagina, será que tinha um espaço genuíno de conversa? Porque, Acho que igual não. a Lígia falou que gosta de conversa, né? Conversa é troca, né? São duas Muito, pessoas, muito né? legal. É vai e volta, né? É É, troca, né? é. Uhum, Não é monólogo, né? exatamente. Eu acho muito legal a gente conversar e isso, manter essa troca. E aí eu aprendi tal coisa e ouvir a pessoa também. Ouvir é muito legal, né? Ouvir, É. não, tem gente que fala, "Ah, eu gosto de ouvir velhinho, eu gosto de ouvir criança, eu gosto de ouvir." Tem algumas pessoas que, como a Sumaya falou, tem gente que é chata, né? Daí, gente Então, não chata dá, não né? gosto muito de ouvir. Então, mas você falou do ouvido falar, da fala, né? Que é um grau enorme já de simbolismo e tudo mais, mas até onde me consta, a senhora gosta muito de artesanato. Gosto de, é. Ela está me devendo, inclusive, Tamar, quero deixar aqui registrado no podcast que ela está me devendo como fala, um Uma cabide lá que arte, ela sabe o uma que que é. arte. Uma arte, ela sabe. Então, Já se faz, né? quero deixar registrado. Então, assim, tem uma experiência que não é da fala, É. que é extremamente importante. A fala é um degrau enorme, mas tem todo um outro requinte de experiências que estão muito dentro da experiência e não só da fala, senão todo mundo que falasse seria saudável. E não é bem assim, né? Não, o que eu quis dizer com a fala, entendi o que você está falando agora, mas o que eu quis dizer com a fala é que numa época eu estava estudando, lendo, li muito sobre comunicação interespécies. Então, se conversa com plantas, conversa com animais, tive algumas experiências mais com animais do que com plantas de conversar. E daí, nesse lugar de conversar, aí vem que todas as coisas materiais, elas têm energia, tudo é energia. Então, se é energia, você pode trocar. Então, teve aquelas coisas da máquina de lavar roupa quebrar na hora de torcer, e eu ir lá e conversar com ela. Desligar você, você vai descansar, mais tarde eu ligo de novo, a gente tenta outra vez e a máquina volta. É lógico que é porque o motor esfriou e porque tudo, mas fica essa relação com a máquina, né? Mas com o tempo eu fui deixando isso de lado e daí quando estou conversando com a IA, que eu notei isso. Falei, nossa, a impressora está aqui do meu lado, põe para imprimir, tiro, não tem obrigado. Bom, por favor, imprime para mim 2 páginas. Nossa, ficou lindo. Você está maravilhosa. Mas a impressora também não tem esse apelo, né? É, De espelhar você. é, Não tem esse- troca, né?
Não. Esse espelhar que é impressionante, né? E a troca, né? Eu acho que é É, E, isso, né? Nós humanos só que, somos da troca, né? só é. que esse espelhar começou lá embaixo, Lígia, no bebê. Que se essa mãe não devolver para o bebê ele mesmo, esse bebê tá fadado muitas vezes à patologia. Nossa, né? É muito legal Então, pensar isso, né? muito legal. A gente está avançando aqui no tempo, não vou pedir uma receita para vocês, mas só algumas indicações. A gente vai voltar para aquele filho ou pequeno ou adolescente que a gente está achando, a gente, mãe, ou eu, professora, que as professoras estão sendo empurradas, 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 mas são muito importantes porque ficam muitas horas do dia com a criança. E Então, às vezes é a única pessoa que enxerga a criança. é, então eu, Né? mãe, ou eu, professora, ou professor, eu, pai, tô achando que essa criança não tá muito ligado, ou esse adolescente está muito ligado ao celular, ou muito dependente da IA, tá vendo coisas que não são bacanas. E eu não estou conseguindo tirar essa pessoa daqui, desse lugar. Qual é alguns passos que eu posso dar para melhorar esse quadro? Da criança é Bom, mais fácil, né? Da criança é mais fácil. Você põe para chorar e vamos brincar. Agora, para adolescente é mais difícil, né? eu acho que eu queria falar uma coisa diferente, Lígia. Vou Hum. deixar essa tarefa aí para mais, Ah, né? ah. É, Obrigada. de nada. Gentileza. É, eu acho que eu vou ficar com uma parte que eu queria lembrar, que é assim, pai e mãe, se ele tá ali presente, vivo e ativo nesse lugar de amor e cuidado, ele não deixar passar essas percepções que ele tem. Porque às vezes a gente olha e fala assim, tô sentindo que isso aqui não tá legal, mas deixa pra lá. Então, levar em consideração é, essa sensação sutil que passa e ele se haver com essa percepção e ir lá verificar, sabe? E dar atenção para para essa, como que a gente chama mesmo quando intuição, essa intuição. Nossa, algo me diz que aquilo ali está meio estranho. Eu acho que não deixar passar essa intuição, ir lá verificar, ir lá olhar, ir lá cuidar, né? Porque as máquinas não têm intuição. E intuição não é porque a gente é místico. Intuição é porque a gente tem um acervo pessoal de experiências que quando surge um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui, o nosso cérebro e a nossa capacidade psíquica junta tudo e fala, "Ô, fiquem alerta, né? Então, eu acho que os pais têm que levar em consideração essa intuição, seja lá para qual tipo de demanda for, de criança, de adolescente, de filho adulto, né? E daí se haver com aquilo que vai ser necessário, né? Que eu não sei o que vai ser necessário, mas levar isso em consideração, né? Top, obrigado. Márcia, você ficou com a bola. Eu, eu fiquei com a bola, né? Obrigada. Eu acho que não dá para inventar muita roda, não é? Mas enquanto a Sumaya estava falando, eu estava pensando, atualmente eu não tô atendendo mais no online. Então, não estou atendendo criança, às vezes adolescente, mas hoje a minha experiência está mais centrada com os pais, né? Vivenciando todas essas dificuldades. E eu sempre falo com os pais, eu acho que cada vez mais a função de pai e mãe é ajudar nesse desenvolvimento humano, né? Seja em todas as esferas, mas e aí, de novo, né? Esse desenvolvimento humano só se dá na presença. Às vezes eu penso, às vezes escuto, né? Ai, tô cansado, não aguento mais. Meu filho, ai, não vou desistir. Agora, o que ele quiser fazer, ele faça. Não vou pôr mais limite. Eu sempre falo, se tá ruim assim, se soltar, vai piorar. Aí que o bolo vai desandar. A gente não pode, né, soltar dessa corrente, né? E às vezes, como terapeuta,
o nosso papel é muitas vezes ajudar os pais a sustentarem essa situação com as crianças, para as crianças também poderem se desenvolver, não é? Então, pegando muito gancho nessa experiência e de ajudar os pais também a estarem presentes. Eu acho que nós estamos num momento de sociedade, os pais estão muito ocupados, muito cansados de fato, né? De fato, muito. A luta pela sobrevivência é muito árdua, né? Tudo muito difícil, você se manter no trabalho, construir uma carreira, enfim, manter tudo isso. E filho dá trabalho, filho exige, né? E o filho é um É ser humano, verdade. né? E Não tem filho é ser saída humano, né? mágica, né? Não É. tem, não tem, Não tem não, aplicativo. Não tem- Você A vai minha, ter que viver o processo. a minha filha trabalhou no spa aqui em Sorocaba há bastante tempo e ela contou uma vez um caso que um paciente do spa estava conversando com outro paciente numa hora de lazer, num lugar que ela estava participando da conversa. E esse homem reclamava de um filho adolescente, que eu não me lembro exatamente do que ele reclamava, mas era um filho que ele não aguentava mais. Um filho que ele não aguentava mais. E daí ele diz para a colega dele no spa, ele diz assim, eu desisti, não vou fazer mais nada. E ela falou para ele, você desiste da sua esposa, da mãe do menino, se você quiser. Do filho você não desiste nunca. Vamos ver aqui. E daí ela começa a conversar as coisas que ela considera possível, né? As formas de ele abordar o menino. E eu acho que é muito isso mesmo. O filho a gente não desiste, né? Você pode desistir da carreira, pode desistir dos seus sonhos, de uma série de coisas. Do filho, ou não, do filho ou daquele adolescente que está próximo de você de alguma forma, o seu neto, o seu aluno. Você não pode simplesmente lavar as mãos. Desisto dele. Não pode fazer isso, né? Não tem nome para ex-mãe e ex-pai, tem? Não tem, Ex-filho? não Não tem. tem nome, né? É. E na nossa cultura isso é tão forte que não tem nem nome para mães que perdem filhos. Não existe. Pais que perdem filhos, não tem nome. Você pode ser órfão, mas a sua mãe e seu pai não tem nome para isso, né? De quem perde. Então, é sobre isso, né? Não tem esse lugar, ele tá sempre ali preenchido de alguma forma. Então, não É. eu tem acho que esse a gente, né, como mas, né? psicólogo, às vezes eu tenho pessoas que eu falo, eu te dou colo aqui, a gente vai construir aqui para você poder dar colo lá na sua casa, porque às vezes as situações são muito árduas, de fato, não é? É. Mas então vem aqui, aqui você se fortalece para viver, mas não solta, não pode soltar da mão, porque se o bolo está desandando, aí que vai desandar de vez, né? Não pode, né? É. A É. gente tem que segurar mesmo, né? E é dar Exatamente. colo, né? Como É diz o autor que punk. eu e a Sumaia estudamos, né? É. Da cola. E Então, presença. e E presença. presente. E Presença. sobrevivência. E Ah. continuidade. Nossa, eu estou super feliz de ter conversado com vocês, ter trazido. Como eu falei, a conversa caminhou para um outro, para um outro caminho e eu acho legal isso, quando. Acho bacana isso, quando. Não que eu acho bacana que a conversa começou de um jeito e acabou de um jeito que eu esperava, não é isso que é bacana. É legal esse fluir da conversa, né? Voltar, a importância da conversa. A gente tem uma Troca, ideia, né? Hã? troca. A troca, Nós então, a gente tem uma trocamos. ideia de uma Verdade. coisa que é Enriquecimento, né? assim. Eu achei, nossa, É eu vou aí que é conversar a com duas potência, né? psicólogas, a gente vai malhar a IA aqui, a gente vai acabar com a IA hoje. E foi caindo num outro caminho que a gente não está malhando ninguém, mas está buscando uma outra. Eu acho muito legal, estou super feliz de ter conversado com vocês. Gostaria que vocês dessem o seu recado final. Bom, eu queria agradecer novamente por estar aqui com você, Lígia, e dessa vez com a Márcia também, foi um prazer. Já estou pronta para a próxima, é só a Bom, gente Eu marcar, também. vamos marcar. né? É muito bom. E eu fico muito feliz, você sabe, que esses bate-papos que são, não são acadêmicos, mas são muito ricos, me deixam muito felizes porque, assim, é muito legal a gente fazer as contribuições acadêmicas, pedagógicas e, como falar, formais dentro do desenvolvimento de um colega psicólogo que está lá estudando, né? Mas é muito legal também poder conversar sobre coisas corriqueiras e atingir outras pessoas que não as pessoas
do meio psi, numa linguagem psi que fica inacessível e que daí a gente só está falando para quem, né, tá replicante ali com o nosso vocabulário, né? Uhum. Então eu fico muito feliz quando eu posso falar com pessoas normais, né? Normais. Que não sejam da galerinha psi, né? Então eu agradeço esse convite porque conversar com pessoas e não só com os meus, né, colegas de profissão é muito enriquecedor, né? Levar algo que seja construtivo, né? Num meio comum, vamos chamar assim. Obrigada, Lígia. Foi Obrigada. muito bom. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lígia. Foi um prazer conhecer, um espaço muito legal. Obrigada, Sumai, até por, né, me trazer a esse espaço. Obrigada pela confiança mais uma vez. E eu já conversei isso com a Sumai, eu também acho. Eu acho que a gente, às vezes, precisa, a gente fica muito fechado nos nossos clubinhos e elaborações e falas e textos e que fazem parte, nos compõem, mas eu acho que a gente também tem esse papel social também de ampliar, né, de contribuir também com o nosso conhecimento e talvez numa linguagem até mais acessível, mas também humana, da troca, não é? E eu acho que hoje eu saio aqui muito feliz que houve uma troca, houve uma potencialidade aqui muito bacana. Foi um prazer mesmo, de verdade, verdadeiro, não é? Obrigada, muito obrigada. Eu vou chamar vocês mesmo. Então, eu tenho as minhas ideias que vão, a Sumaya sabe disso, vão pululando as minhas ideias, mas se de repente vocês pensarem num tema que está aparecendo e que vocês acham que é bacana a gente conversar, essa semana, hoje, a gente está postando uma conversa que eu fiz com um homem, um psicólogo, sobre a honra masculina. E foi muito interessante também a Importantíssimo. conversa. Mas aí, se vocês tiverem algumas coisas, nossa, a gente podia falar sobre tal coisa, dá um toque aqui que o espaço está aberto. Muito obrigada por vocês mais uma vez. Obrigada, Obrigada, Lígia. Super beijo. obrigada, viu? Beijo. Beijo. Beijo.